Uma nova década de exploração espacial começa agora. O que muda quando as estrelas deixam de ser distantes e se tornam destinos? Megafoguetes reutilizáveis chegaram, reduzindo os custos de lançamento em uma ordem de magnitude. Os foguetes podem ser relançados em horas? Estações comerciais vão acolher investigação e manufatura em microgravidade. Quem constrói as primeiras fábricas orbitais? Estamos a preparar uma base lunar permanente, vivendo da Terra com EasyRio. Como transformamos o gelo lunar em ar, água e combustível? É assim que os custos caem, novas indústrias emergem e a vida na Terra melhora. Fica até ao fim para ver o roteiro. Vamos começar. O futuro chama por nós. Sempre foi um eco distante, um sussurro nos momentos de silêncio quando olhamos para o céu noturno. Por gerações, essa chamada foi um sonho, um anseio tecido nos nossos mitos e histórias. Mas agora, esse sussurro tornou-se um chamamento claro e insistente. Chama-nos para olhar para cima, não apenas com admiração, mas com intenção. Para ver as estrelas, não como pontos de luz distantes e intocáveis, mas como destinos num mapa que só agora começamos a desenhar. Chama-nos para ir lá. Para responder ao impulso humano fundamental de explorar o que jaz para além do próximo horizonte, para nos aventurarmos para lá do berço do nosso mundo e darmos os nossos primeiros passos hesitantes no vasto e silencioso oceano do cosmos. Uma nova era de exploração espacial não é apenas um sonho, confinado às páginas da ficção ou aos rolos de cinema. Já não é uma promessa distante para os filhos dos nossos filhos. Está a acontecer agora mesmo, hoje. 20 de outubro de 2025. Os planos estão traçados, o equipamento está forjado e a contagem decrescente já começou. As engrenagens deste grande empreendimento estão a girar, movendo-se com propósito e precisão. Isto não é ficção científica. As tecnologias que antes pareciam impossíveis, foguetões que aterram sozinhos, impressoras que constroem estruturas a partir de solo alienígena, estão agora a ser montadas em salas limpas e testadas em plataformas de lançamento por todo o mundo. Isto é facto científico, construído sobre décadas de conhecimento acumulado, impulsionado por uma nova geração de visionários e alimentado por uma colaboração internacional e comercial sem precedentes. Uma rede global de cientistas, engenheiros e empreendedores estão a trabalhar em conjunto, partilhando dados e ambição. A próxima década promete ser o capítulo mais emocionante desde que deixamos o planeta pela primeira vez. Estamos num momento crucial, um renascimento da exploração que redefinirá o nosso lugar no universo e a nossa compreensão de nós próprios. Estamos a construir foguetões maiores, verdadeiros titãs da engenharia, capazes de elevar uma massa sem precedentes para a órbita e mais além. Não são apenas melhorias incrementais, são saltos revolucionários na capacidade, projetados para serem os motores de uma nova civilização espacial. Central a esta revolução está a reutilização. Ao projetar foguetões que regressam à Terra para uma rápida manutenção e relançamento, o custo de acesso ao espaço está a cair a pique. Esta mudança econômica é o maior facilitador desta nova era, transformando o que antes era domínio exclusivo das superpotências numa fronteira comercial próspera, aberta a novas ideias e novos intervenientes. Estamos a planear novas casas em órbita. Enquanto a venerável Estação Espacial Internacional se aproxima da sua merecida reforma, uma nova geração de estações comerciais está a surgir para ocupar o seu lugar, construídas por empresas privadas com novos e ousados designs. Estes habitats orbitais servirão como laboratórios de investigação, centros de fabrico e até destinos turísticos, criando uma economia robusta em órbita baixa da Terra. Serão locais onde poderemos cultivar cristais de proteína para novos medicamentos ou fabricar fibras óticas de pureza impossível. São o próximo passo crucial, os campos base orbitais a partir dos quais faremos as nossas viagens mais profundas no Sistema Solar, e estamos a preparar-nos para viver na Lua. Através de iniciativas como o programa Artemis, a humanidade está a regressar à superfície lunar. Mas desta vez, vamos ficar. Não estamos apenas a visitar, estamos a mudar-nos para lá. Estabeleceremos uma presença permanente no Polo Sul lunar, uma região rica em gelo de água, um recurso vital que pode ser convertido em água potável.
ar respirável e propelente de foguetões. Esta prática, conhecida como utilização de recursos in situ, é a chave para desbloquear um assentamento sustentável e a longo prazo. É assim que aprendemos a viver da Terra noutro mundo. Este ensaio irá guiá-lo através destes próximos passos, fornecendo um roteiro detalhado da incrível jornada que temos pela frente nos próximos 10 anos. Traçaremos o curso desde a órbita baixa da Terra até a superfície lunar e mais além. Exploraremos os foguetões gigantes que são o nosso meio de transporte para o cosmos. Aprofundaremos as maravilhas da engenharia dos propulsores reutilizáveis e dos potentes motores que tornam os voos frequentes e acessíveis uma realidade, transformando o acesso ao espaço de um evento raro em transporte rotineiro. Visitaremos as novas estações espaciais, que serão os nossos lares e laboratórios orbitais. Examinaremos os seus designs modulares, o seu papel na pesquisa e fabrico em gravidade zero, e a crescente economia orbital que apoiarão, criando empregos tanto em órbita como em terra. Aterraremos na Lua, onde a humanidade construirá o seu primeiro posto, avançado fora do mundo. Investigaremos os desafios da vida lunar, desde a construção de habitats com regolito impresso em 3D, até a implantação de vastos painéis solares para energia e a proteção dos nossos pioneiros da dura radiação do espaço profundo. Enfrentaremos também as questões complexas que surgem com esta expansão. Como governaremos estes novos domínios? Como garantimos que os benefícios do espaço são partilhados equitativamente entre todas as nações? E quais são as nossas obrigações éticas à medida que nos tornamos uma espécie multiplanetária, os guardiões da vida para lá da Terra? Esta jornada é importante. É importante para todos na Terra. É mais do que apenas plantar bandeiras e deixar pegadas. É um investimento profundo no nosso futuro coletivo, um testemunho do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos num objetivo maior do que qualquer um de nós. Explorar o espaço impulsiona-nos a ser melhores. Força-nos a inventar, inspira-nos a aprender e une-nos num objetivo comum. As tecnologias desenvolvidas para a sobrevivência na Lua e em Marte, suporte de vida avançado, reciclagem de água, energia sustentável e agricultura em circuito fechado, têm aplicações diretas para criar uma vida mais sustentável aqui na Terra. A busca pelas estrelas tem uma forma de melhorar o nosso lar. Esta é a história do nosso próximo grande salto, uma história de esperança, engenho e do potencial ilimitado do espírito humano. Tudo o que acontece no espaço começa com um foguetão. Durante décadas, chegar ao espaço era incrivelmente dispendioso. Pensa assim, construir um avião novinho em folha, usá-lo uma vez e depois deitá-lo fora. Cada lançamento exigia uma nova máquina a um custo astronômico. As viagens espaciais eram raras e limitadas. Uma revolução está em curso. A chave é a reutilização. Empresas como a SpaceX provaram que é possível lançar para o espaço e depois fazer aterrar a parte mais cara. O primeiro estágio, o Voyager, em enderança na Terra. Isto muda tudo. Reutilizar um foguetão reduz drasticamente os custos. É como deitar fora um carro depois de uma viagem, em vez de o usar para milhares. O que antes era impossível, agora é quase rotina. Satélites, carga e tripulações para a Estação Espacial Internacional são mais frequentes e acessíveis. Foguetões mais baratos já estão a transformar a vida na Terra. Grandes constelações como a Starlink levam internet de alta velocidade a regiões remotas. Mais experiências e telescópios são lançados. O acesso expande-se a mais pessoas, mais nações e mais empresas. Na era florescente dos novos megafoguetões, um veículo capta a atenção global, não só pelo seu tamanho, mas pela sua filosofia verdadeiramente revolucionária, o Starship da SpaceX. Ele é um testemunho de uma mudança de paradigma na engenharia aeroespacial, desafiando décadas de práticas estabelecidas. Representa uma reavaliação fundamental do que um foguetão pode ser. Afastando-se de materiais exóticos e de uso único, como compósitos de carbono delicados e fabrico artesanal e personalizado, o Starship abraça corajosamente o aço inoxidável de grau industrial. Isto é combinado com um modelo de produção iterativo, baseado em fábrica,
onde os foguetões são construídos, testados e melhorados a um ritmo inédito na indústria. Esta abordagem visa construir uma vasta frota, não apenas alguns foguetões preciosos, tratando-os mais como aviões de carreira do que como artefactos inestimáveis destinados a um museu. No centro desta filosofia está um objetivo que tem sido o santo graal dos voos espaciais durante décadas: a reutilização total e rápida. Esta não é a reutilização parcial que vimos antes, onde apenas o primeiro estágio é recuperado do oceano. O Starship foi concebido para que tanto o seu propulsor Super Heavy como o estágio superior, o próprio veículo, regressem diretamente ao local de lançamento. O objetivo é que sejam inspecionados, reabastecidos e voem novamente em questão de horas, não meses. O propulsor foi projetado para ser apanhado pelos braços mecânicos da torre de lançamento, enquanto o veículo realiza uma entrada atmosférica controlada e aterra verticalmente nas suas próprias pernas. As implicações econômicas de alcançar isto são impressionantes. Historicamente, o maior custo do acesso ao espaço tem sido o próprio foguetão, que é descartado após um único voo, um ato equivalente a deitar fora um Boeing 747 depois de uma única viagem. Ao tornar todo o veículo reutilizável, o custo principal passa para o combustível e as operações em terra. Isto poderia reduzir o custo de lançamento de 1 quilograma para a órbita em ordens de magnitude de dezenas de milhares de dólares para potencialmente apenas algumas centenas. A escala física do Starship é tão ambiciosa quanto a sua economia. Completamente montado, tem 121 metros de altura, superando a Estátua da Liberdade e rivalizando com a altura da Grande Pirâmide de Gizé. Os seus 33 motores Raptor no propulsor Super Heavy, combinados com os motores no estágio superior, foram projetados para torná-lo o foguetão mais potente alguma vez criado, gerando mais do dobro do impulso do lendário Saturno V, que levou a humanidade à Lua. Este imenso poder traduz-se numa capacidade sem precedentes. O volume pressurizado da variante tripulada é maior do que o de toda a Estação Espacial Internacional, projetado para transportar até 100 pessoas em viagens de longa duração para outros mundos. Na sua configuração de carga, pode levantar mais de 100 toneladas métricas para a órbita terrestre baixa, num único lançamento, uma capacidade de carga útil que abre possibilidades inteiramente novas. Com uma redução tão drástica nos custos e um aumento colossal na capacidade, o Starship poderá mudar fundamentalmente a economia espacial. Projetos outrora confinados às páginas da ficção científica tornam-se verdadeiramente praticáveis. Estruturas grandes e complexas como estações espaciais comerciais, fábricas orbitais e até mesmo enormes satélites de energia solar que poderiam enviar energia limpa para a Terra. Tornam-se todos economicamente viáveis. A mudança é análoga à transição das carruagens puxadas por cavalos para os comboios de carga para o transporte de mercadorias entre continentes. Não é apenas uma versão melhor do sistema antigo. É um sistema inteiramente novo, permitindo uma escala de indústria e exploração que era anteriormente inimaginável. É a diferença entre um serviço de transporte de luxo e uma rede logística global. O Starship está, portanto, posicionado para ser o cavalo de batalha de uma nova e movimentada economia espacial. Embora construído com Marte como destino final, o seu primeiro grande campo de provas é a Lua. Uma tecnologia-chave para isso é o reabastecimento orbital. Ao lançar múltiplos voos tanque totalmente automatizados, um Starship à espera em órbita pode ter os seus tanques de combustível completamente reabastecidos. Isto dá-lhe a enorme energia necessária para transportar a sua carga massiva até a superfície lunar e além, transformando efetivamente a órbita terrestre baixa num porto cósmico. Reconhecendo este potencial que muda o jogo, a NASA selecionou uma variante especializada do Starship como o sistema de pouso humano, para levar os seus astronautas Artemis à Lua, marcando o primeiro pouso lunar tripulado em mais de meio século. Mas a SpaceX não está sozinha nesta nova corrida espacial. Outros gigantes estão a aceitar o desafio. A Blue Origin está a desenvolver o seu próprio foguetão reutilizável de carga pesada, o New Glenn, projetado para servir uma vasta gama de clientes comerciais e governamentais, com seu próprio foco na reutilização. Enquanto isso,
a China está a fazer progressos constantes e determinados no seu Long March 9, um lançador super pesado, explicitamente projetado para apoiar os seus ambiciosos planos para missões lunares tripuladas e uma estação de pesquisa lunar internacional permanente. Esta competição global é um motor poderoso para o progresso, impulsiona a inovação implacável na tecnologia, força uma maior eficiência econômica em toda a linha de support, que fornece redundância crucial nas capacidades de lançamento. Isso garante que o acesso da humanidade ao espaço não dependa de um único veículo, de uma única empresa ou de uma única nação, tornando o nosso futuro no espaço mais robusto e seguro. A necessidade destes mega lançadores torna-se cristalina ao considerar a logística de uma presença sustentável fora do nosso planeta. Não se pode construir uma base lunar entregando algumas centenas de quilogramas de cada vez. Um posto avançado permanente requer habitats, sistemas de suporte de vida, geração de energia em grande escala, veículos para mobilidade e equipamento pesado de construção. Requer toneladas e toneladas disso, entregues de forma fiável e acessível. Estes foguetes são a única forma de fornecer a infraestrutura fundamental necessária para finalmente estabelecer uma verdadeira e autossustentável presença noutro mundo. Por mais de 2 décadas, a Estação Espacial Internacional tem sido o nosso único lar no espaço, um triunfo da engenharia e da cooperação internacional. Milhares de experiências em saúde humana, ciência de materiais e física fundamental, mas a ISS está a envelhecer. Não foi construída para durar para sempre. Segue-se uma nova geração de estações em órbita terrestre baixa, com uma abordagem diferente. Múltiplas estações, muitas operadas por privados. A NASA será apenas um cliente entre muitos. Pagar à indústria pela investigação e treino liberta a NASA para a Lua e Marte. As empresas já estão a projetar postos avançados orbitais. Alguns vão acoplar-se à ISS, depois separar-se como estações independentes. Mais do que laboratórios, centros de atividade vibrantes, materiais únicos, cristais perfeitos, até órgãos impressos em 3D. E filmagem em órbita. Pontos de passagem cruciais, testar suporte de vida e blindagem, reabastecer naves para o espaço profundo. Vão construir sobre o legado da ISS, transformando-o numa infraestrutura robusta e sustentável. É aqui que o próximo capítulo começa. Há mais de 50 anos que nenhum ser humano pisou a Lua. As últimas pegadas da era Apollo, deixadas por Eugene Cernan em 1972, permaneceram intocadas, relíquias silenciosas de uma era de exploração que já lá vai. O mundo observou, fascinado, enquanto a humanidade dava os seus primeiros passos noutro corpo celeste. Mas depois, o nosso foco mudou. Os impulsionadores geopolíticos da corrida espacial desvaneceram-se, os orçamentos foram realocados e os magníficos foguetões Saturno Ken foram desativados. Os grandes saltos deram lugar a passos mais pequenos, mas ainda cruciais, em órbita baixa da Terra com o vai-vem espacial e a Estação Espacial Internacional. A Lua, outrora o destino final, tornou-se uma memória distante, um disco prateado no nosso céu noturno que tínhamos tocado, mas ainda não abraçado. Isso está prestes a mudar. A humanidade vai voltar. Uma nova geração, armada com tecnologias e ambições que eram ficção científica na era Apollo, prepara-se para seguir esses trilhos há muito frios. Agora possuímos o poder da robótica avançada, inteligência artificial e ciência dos materiais que podem construir estruturas mais resilientes. Este regresso não nasce de uma única corrida espacial, mas de uma ambição global e colaborativa para levar os limites da presença humana mais longe no cosmos. Desta vez, o plano não é apenas visitar, o plano é ficar. Não estamos a plantar bandeiras e a tirar fotografias para um momento fugaz de triunfo. Estamos a construir um posto avançado, um laboratório científico, um campo de testes para as tecnologias que um dia nos levarão a Marte e mais além. Esta base lunar será um cadinho onde aprenderemos a viver e a trabalhar num ambiente alienígena, dominando os desafios da radiação, temperaturas extremas e o abrasivo pó lunar. O objetivo é estabelecer um ponto de apoio permanente e sustentável no outro mundo. O programa Artemis da NASA lidera esta iniciativa, batizado em homenagem a Artemisa, a irmã gêmea de Apolo, deusa da Lua.
O nome é simbólico, representando uma nova era com uma filosofia diferente, mais inclusiva e sustentável. O programa é um empreendimento em várias fases. Artemis I foi um voo de teste não tripulado, uma validação bem-sucedida do potente foguetão Space Launch System e da cápsula Orion, enviando-o mais longe do que qualquer nave espacial tripulada alguma vez voou. A Artemis II levará astronautas numa viagem à volta da Lua, testando sistemas de suporte de vida e confirmando o desempenho, preparando o caminho para a histórica missão Artemis III, com o objetivo de fazer aterrar a primeira mulher, a primeira pessoa de cor, e estabelecer uma presença sustentável na e à volta da Lua. Este compromisso com a diversidade reflete a verdade de que a exploração espacial é um esforço humano, não reservado a uns poucos escolhidos. A visão do programa estende-se para além da superfície lunar, incluindo o desenvolvimento da Gateway, uma pequena estação espacial em órbita lunar. Este posto avançado vital servirá como centro de comando, laboratório científico e ponto de partida para missões à superfície e, eventualmente, ao espaço profundo. Para conseguir isto, Artemis tem como alvo o Polo Sul da Lua, uma região dramaticamente diferente das planícies equatoriais exploradas pelas missões Apollo. Essas aterrissagens históricas foram escolhidas pela sua relativa segurança e facilidade de acesso. O Polo Sul, no entanto, é uma terra de extremos. Esta escolha estratégica é impulsionada pela ciência e pela logística. A topografia única do polo oferece desafios extremos e oportunidades sem precedentes. Esta região provavelmente contém vastas quantidades de gelo de água, um recurso mais valioso do que ouro no vácuo do espaço. A chave reside na ligeira inclinação axial da Lua. Como o Sol permanece perpetuamente baixo no horizonte, algumas bordas de crateras, conhecidas como picos de luz eterna, são banhadas por luz solar quase constante, ideal para a geração de energia solar. Ao mesmo tempo, os leitos de outras crateras próximas estiveram envoltos em escuridão perpétua durante eras. Estas crateras permanentemente sombrias são alguns dos lugares mais frios do nosso sistema solar, com temperaturas a descerem a níveis mais frios do que a superfície de Plutão, até menos 250 graus Celsius. São armadilhas de frio perfeitas, congeladores naturais que permaneceram intocados durante o tempo geológico. Ao longo de milhares de milhões de anos, o gelo entregue por cometas e asteroides, ou criado por reações químicas da interação do vento solar com minerais lunares, pode ter se acumulado lá. Este vapor de água, saltitando pela superfície lunar, acabaria por encontrar o seu caminho para estas crateras escuras e ficar preservado no congelamento profundo e protegido da radiação solar. Dados de orbitadores como o Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA forneceram evidências convincentes para estes depósitos. Esta água é uma viragem. Não é apenas para beber ou cultivar plantas. Representa a pedra angular da construção de uma presença autossuficiente fora do mundo, um conceito conhecido como utilização de recursos in situ, ou ICIU. Simplificando, trata-se de viver da Terra. Pode ser colhida, extraída por rovers robóticos especificamente concebidos para operar no frio extremo e na escuridão das crateras permanentemente sombrias, um ambiente hostil onde a eletrônica e os lubrificantes convencionais falhariam. Uma vez escavado, o regolito, rico em gelo, pode ser aquecido para sublimar a água em vapor, que é então capturado e purificado. A partir daí, um processo chamado eletrólise pode separar as moléculas de água, H2O, nos seus elementos constituintes, hidrogênio e oxigênio. Isto proporciona ar respirável para os habitats, reabastecendo a atmosfera para as tripulações que vivem no interior. E, crucialmente, o oxigênio líquido e o hidrogênio líquido são os componentes essenciais para um propulsor de foguetão potente e eficiente. O acesso à água significa que não temos de lançar tudo da Terra. A maior barreira à exploração do espaço profundo é a tirania da equação do foguetão.
A vasta maioria da massa de um foguetão é o combustível necessário para levantar o seu próprio combustível. Cada quilograma de suprimentos lançado do poço de gravidade profundo da Terra é incrivelmente caro. Ao produzir propulsor na Lua, podemos quebrar esse ciclo. Uma base lunar pode tornar-se um ponto de reabastecimento, isto é, ICRU em ação. As naves espaciais podem partir da Terra com combustível suficiente apenas para chegar à Lua, reabastecer os seus tanques e depois continuar a viagem. A Lua transforma-se de um destino numa bomba de gasolina na autoestrada cósmica, permitindo missões mais ambiciosas, reutilizáveis e econômicas em todo o sistema solar. As missões iniciais serão estadias curtas, focadas em provar as tecnologias para encontrar e processar esse gelo. Astronautas e sistemas robóticos trabalharão em conjunto, implantando sondas, analisando amostras e testando protótipos de unidades de processamento. Estas saídas iniciais são cruciais para verificar no terreno os dados orbitais, confirmando o que pensamos que está lá, e compreender os desafios práticos da mineração lunar num ambiente empoeirado e de baixa gravidade. Este empreendimento monumental é um esforço global, alinhado pelos Acordos de Artemis. Estes acordos estabelecem um quadro para a exploração pacífica, cooperativa e transparente da Lua. Não são um tratado, mas um conjunto de princípios práticos baseados no Tratado do Espaço Exterior de 1967. Delineiam diretrizes para tudo, desde a partilha de dados científicos e o registro de objetos espaciais, até a resolução de conflitos de atividades e a preservação do patrimônio do espaço exterior, como os locais de aterragem da Apollo, com dezenas de nações signatárias e uma parceria crescente entre agências governamentais e empresas comerciais inovadoras. Uma base permanente é mais alcançável do que nunca. Este modelo público-privado aproveita a experiência e os recursos da NASA, com a agilidade e a rentabilidade do setor comercial. Estas empresas não são apenas contratantes, são parceiras, desenvolvendo novos módulos de aterragem e serviços que criarão uma robusta economia lunar. Juntos, estão a construir os foguetões, os módulos de aterragem, os habitats e os rovers, que definirão esta nova era lunar. A viagem de volta à Lua não é apenas um regresso a um lugar que já visitamos, é o início da nossa jornada para nos tornarmos uma espécie multiplanetária. Estabelecer uma base permanente na Lua será um dos maiores desafios de engenharia da humanidade. Não acontecerá de uma só vez. Será peça por peça, missão por missão. Os primeiros passos serão modestos. As primeiras tripulações poderão viver no seu módulo de aterragem, instalar instrumentos e hardware inicial. A seguir, entregar habitats dedicados. Lançamentos compactos expandem-se para espaços de habitação de tamanho real. Mais espaço para viver e trabalhar. As cristas com luz solar quase permanente são ideais para painéis solares, energia contínua durante o dia, e armazenamento de energia ou pequenos reatores para a longa noite lunar. Construir plataformas para domar o pó, estradas para rovers e abrigos protetores. Usar materiais locais, impressão 3D com regolito, mistura de ligantes ou sinterização com luz solar concentrada. Criar tijolos, plataformas de aterragem e escudos de radiação. Lançar menos, sustentar mais. Cultivar alimentos com hidroponia e aeroponia para reduzir o reabastecimento. Aprenderemos a gerir um posto avançado autossuficiente, a adaptar os corpos a um sexto da gravidade e a gerir a psicologia de pequenas tripulações isoladas. Cada problema resolvido na Lua é um problema que não teremos de resolver pela primeira vez em Marte. A próxima década está definida. Os planos estão em andamento. O equipamento está a ser construído. 3 pilares definem este futuro: megafoguetões reutilizáveis, estações espaciais comerciais e uma base permanente na Lua. Eles apoiam-se mutuamente. Foguetões mais baratos permitem estações e habitats lunares. As estações tornam-se laboratórios de testes e pontos de trânsito. A Lua treina-nos para Marte. Haverá desafios e atrasos. O espaço é implacável. Os riscos são reais e devem ser geridos com extremo cuidado.
Temos de decidir como partilhar recursos e garantir que os benefícios cheguem a toda a humanidade. Enfrentar estes desafios torna-nos melhores, juntos. As crianças crescem a ver estações no céu e um posto lunar a tomar forma. O trabalho começou. Foguetões em fábricas, estações nas pranchetas, locais de aterragem escolhidos. Não estamos apenas a visitar, mas a ficar. O futuro da humanidade está entre as estrelas, e esse futuro começa agora.